Alguma vez você já parou para pensar como aquele som vibrante, quase caótico, do jazz de Nova Orleans se transformou naquela máquina sonora super polida e poderosa que a gente conhece como o Big Band? Pois é essa jornada que a gente vai fazer hoje, da aparente anarquia musical à grande orquestra de swing. Vem comigo que a gente vai mergulhar fundo nessa evolução. E essa é a grande questão, né? Como é que uma música que celebrava a liberdade total de cada instrumento, de repente se organiza para criar aquele som gigantesco que definiu toda a era do swing? A resposta, olha, tá numa única palavra: arranjo. Foi a evolução na maneira de escrever e de organizar a música que tornou tudo isso possível. Para entender, vamos voltar para o começo, lá em Nova Orleans. O som era basicamente uma conversa musical muito intensa, bem como a gente vê aqui. Tinha um trompete, com a melodia principal bem na frente, aí vinha o trombone, criando uma base harmônica, e a clarineta, solta, desenhando melodias por cima de tudo. São 3 vozes independentes, sabe? Criando uma polifonia super densa, super vibrante. Para quem ouvia, podia até parecer um caos, mas era um caos organizado, uma anarquia deliciosa e cheia de vida. E essa citação aqui, ela é a chave de tudo. Não era só sobre tocar notas, era sobre ter personalidade. Como diz o Bernd, os músicos falavam com os instrumentos. Cada um tinha seu timbre, seu jeito de atacar a nota, sua voz mesmo. Não existia uma padronização e era exatamente essa espontaneidade que fazia cada apresentação ser uma experiência única, impossível de repetir. E aí veio a grande virada. O holofote que antes iluminava o grupo todo de repente focou num músico só, o solista virtuoso. A música, que era uma conversa entre todos, agora precisava criar uma moldura para destacar uma única estrela. E isso criou um desafio enorme. Tá, e o que o resto da banda faz enquanto uma pessoa está lá, solando? Bom, a primeira solução foi simples e, ao mesmo tempo, genial. O riff, como a gente vê aqui, é uma frase musical curtinha, mais rítmica do que melódica, que fica se repetindo para criar uma base que pulsa. Enquanto o solista voava alto no improviso, o resto da banda criava essa cama rítmica, dando uma energia e uma coesão incríveis. O riff foi a primeira pecinha nesse quebra-cabeça do som orquestrado. Com essa base pronta, arranjadores geniais como Fletcher Henderson e Don Redman começaram a construir algo muito maior. E veja bem, eles não só adicionaram mais músicos, eles criaram uma nova arquitetura para o som. Vamos dar uma olhada agora nos 3 pilares que sustentam o som de uma big band. O primeiro pilar é esse aqui, tratar o naipe como se fosse um instrumento só. O arranjador para de escrever para 4 saxofones individuais e passa a escrever para o naipe de saxofones. O resultado? Uma textura sonora completamente nova, muito mais densa, muito mais poderosa. Para dar um exemplo verbal, tenta imaginar assim, não são 4 vozes separadas. É como se fosse um único super saxofone, com um som coeso, gigante, impactante. Essa é a mágica do arranjo em bloco. O segundo pilar é a conversa entre os naipes, o famoso pergunta e resposta. Uma seção lança uma ideia e a outra devolve, complementa. Pensa só, um exemplo bem didático. Os trompetes perguntam com uma frase curta e potente, e aí os saxofones respondem com uma linha melódica mais longa e fluida. É esse diálogo constante que dá todo o balanço, todo o dinamismo da Big Band. E chegamos ao terceiro pilar, que talvez seja a inovação mais brilhante de todas, o solo. A ideia aqui é o seguinte: você escreve uma melodia que soa como um solo improvisado, super complexa, super criativa, mas faz um naipe inteiro tocar essa melodia em perfeita harmonia. O resultado, gente, é de arrepiar. Pensa assim, é como pegar a genialidade de um grande solista e multiplicar por 5, com uma força e uma precisão que são inacreditáveis. E este slide aqui resume tudo de um jeito muito visual. Olha só, à esquerda, a gente tem as linhas melódicas independentes do jazz de Nova Orleans, cada uma seguindo o seu próprio caminho. É uma estrutura horizontal, certo? Agora, olha para a direita. As notas estão empilhadas. Os trompetes, os trombones, eles se movem como um único bloco de som. A música se tornou vertical. A gente saiu de um entrelaçamento de melodias para esses blocos maciços de harmonia. É a imagem perfeita dessa evolução sonora. Mas claro, como toda grande transformação na arte, essa também acabou gerando alguns mitos e algumas confusões. Então vamos aproveitar para esclarecer 2 pontos que são super importantes para a gente entender essa história direito. Primeiro, o mito da anarquia. É muito fácil ouvir o jazz antigo e pensar, nossa, que bagunça, mas não era. Ele só não seguia as regras da música de concerto europeia. Existia sim uma lógica interna, papéis muito bem definidos para cada instrumento que os músicos entendiam e respeitavam à risca. Era uma ordem diferente, e não a ausência de ordem.
A segunda confusão comum é achar que o arranjo em bloco simplifica ou até elimina a harmonia. Pelo contrário, o que acontece é que o foco do arranjador muda. Ele deixa de pensar na nota individual e passa a pensar na textura do naipe. O nosso ouvido para de tentar caçar cada nota do acorde e começa a sentir o peso, a cor da seção inteira como uma unidade. A harmonia se torna mais densa, expressa de um jeito novo e muito mais poderoso. E aqui está o ponto central de tudo isso. Uma big band não é só um grupo de jazz com mais gente. Ela é o resultado de uma linguagem musical completamente nova. Foi a invenção de técnicas como o arranjo em bloco, os riffs, os soles que tornou possível, e até necessário, ter orquestras maiores. A ideia, o conceito, veio antes do tamanho da banda. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. Toda essa estrutura, essa organização do arranjo, será que ela engaiolou a liberdade que era a essência do jazz? Ou será que, pelo contrário, ela deu ao jazz uma nova plataforma para voar ainda mais alto? Foi uma limitação ou foi uma potencialização da expressividade? A resposta talvez não esteja nas palavras, mas naquele som poderoso e inesquecível da era do swing.